O Voluntário, de Inglês de Souza. Voz, Iba Mendes. A velha tapuia Rosa já não podia cuidar da pequena lavoura que lhe deixara o marido. Vivia só com o filho, que passava os dias na pesca do pirarucu e do peixe-boi, vendido no porto de Alenquer, e de que tiravam ambos o sustento, pois o cacau mal chegava para a roupa e para o tabaco. Apesar da pobreza rústica da casa, com as suas portas de japá e as paredes de sopapo, com o chão de terra batida, cavada pela ação do tempo, tinha a tapuia em alguma conta o asseio. Trazia o terreiro bem varrido e o porto livre das canaranas, que a corrente do rio vinha ali depositando. E se os tipitis, as cunhambucas e todos os utensílios caseiros andavam sempre lavados com cuidado, as redes de dormir pareciam ter saído do tear, de brancas e novas que sempre se encontravam. Rosa tecia redes, e os produtos da sua pequena indústria gozavam de boa fama nos arredores. A reputação da tapuia crescera com a feitura de uma maqueira de tucum, ornamentada com a coroa brasileira, obra de ingênuo gosto, que lhe valera a admiração de toda a comarca e provocara a inveja da célebre Ana Raimunda, de Óbidos, a qual chegara a formar uma fortunazinha com aquela especialidade, quando a indústria norte-americana reduzira à inatividade os teares rotineiros do Amazonas. Ana Raimunda seria uma coisa nunca vista no fabrico de redes de aparato, mas não lhe receava Rosa a competência na tecedura do algodão e do tucum, talento de que tinha quase tanto orgulho como de haver parido o mais falado pescador daquela redondeza. Pedro era em 1865 um rapagão de 19 anos, desempenado e forte. Tinha olhos pequenos, tais quais os do pai, com a diferença de que eram vivos e de uma negrura de pasmar. A face era cor de cobre, as feições achatadas e grosseiras, de cabelo legítimo, mas com um cunho de bondade e de candura que atraía o coração de quantos lhe punham a vista em cima. Demais, serviçal e alegre até ali. Os viajantes, tocando no porto do sítio da velha Rosa, seguindo para Alenquer ou de lá voltando, ficavam cativos da doçura e da afabilidade com que se oferecia o rapaz para os acompanhar à vila, ou dava conselhos práticos sobre a viagem e os pousos. Quanto à generosidade, basta dizer que jamais lhe sucedia arpoar um pirarucu sem presentear com a ventrecha aos vizinhos pobres, e se num belo dia lhe caía a sorte de matar um peixe-boi no lago, havia festa em casa. Todos os conhecidos recebiam um naco da carne do saboroso mamífero, bebiam um trago da cachaçinha da velha e voltavam para o sítio, proclamando com a língua grossa e pesada a felicidade da tia Rosa, que tinha um filho tão amigo dos pobres. Era o mais destro pescador do igarapé de Alenquer. Nenhum conhecia melhor do que ele as manhas do pirarucu e da tartaruga. Nenhum governava melhor a leve montaria, nem mandava a maior altura a grande flecha empenada, que, revolvendo em vertiginosa queda, vinha fisgar certeira o casco dos ardilosos batráquios. Para o Pedro da velha Rosa, todo mês era de Piracema, que se queixassem os outros da avareza da estação. Ele voltava sempre para casa com algum pescado, ao menos uma cambada de araunãs
ou de Tucanarés de Caniço. Era um pescador feliz, o diacho do rapaz, e a velha Rosa devia viver muito contente. E vivia. A tapuia passava de ordinários dias sentada num banquinho diante do tear, trabalhando nas suas queridas redes, que lhe pareciam superiores à dos Estados Unidos, com cuja concorrência vitoriosa lutava debalde a rotineira indústria. E fumando tabaco de Santarém num comprido cachimbo de taquari, com cabeça de barro queimado. Quando caía tarde, depois de ter comido a sua lasca de pirarucu assado ou a gorda posta de fresco lambaqui, com pirão de farinha d'água, molho de sal, pimenta e limão, ia sentar-se à soleira da porta, donde contemplava o magnífico espetáculo do pôr do sol entre os aningais da margem do rio, e ouvia o canto da cigarra, chorando saudades da efêmera existência, que a tananã oculta em doce estribilho consolava. É naturalmente melancólica a gente da beira do rio. Face a face, toda a vida com a natureza grandiosa e solene, mas monótona e triste do Amazonas, isolada e distante da agitação social, concentra-se a alma num apático recolhimento, que se traduz externamente pela tristeza do semblante e pela gravidade do gesto. O caboclo não ri, sorri apenas, e a sua natureza contemplativa revela-se num olhar fixo e vago em que se lê os devaneios íntimos, nascidos da sujeição da inteligência ao mundo objetivo e dele assoberbada. Os seus pensamentos não se manifestam em palavras por lhes faltar a esses pobres tapuios a expressão comunicativa, atrofiada pelo silêncio forçado da solidão. A vez de ter encontrado beirando o rio, em viagem pelos cílios, o dono da casa sentado no terreiro a olhar fixamente para as águas da correnteza, para um bem-te-vi que canta na laranjeira, para as nuvens brancas do céu, levando horas e horas esquecido de tudo, imóvel e mudo numa espécie de êxtase. Em que pensará o pobre tapuio? Num encanto misterioso da mãe d'água, cuja sedutora voz lhe parece estar ouvindo no murmúrio da corrente? No curupira que vagabundeia nas matas, fatal e esquivo, com um olhar ardente e cheio de promessas e de ameaças? No diabólico Saci Pererê, cujo assovio sardônico dá ao corpo o calafrio das sezões? Em que pensa? Na vida? É talvez um sonho, talvez nada. É uma contemplação pura. Dessa melancolia contínua dão mostra principalmente as mulheres, por causa da vida que levam. Os homens sempre andam, veem uma outra vez gente e coisas novas. As mulheres passam toda a vida no sítio, no mais completo isolamento. Assim a tapuia rosa, que de nada se podia queixar, com a vida material segura, suprema ambição do caboclo, foi sempre dada a tristezas. A fronte alta e calma, os olhos pequenos e negros e a boca séria tinham uma expressão de melancolia que impressionava à primeira vista. Teria a natureza estampado naquele rosto o pressentimento de futuras desgraças, ou a mesquinhez da alma humana ante a majestade do rio e da floresta a predispunha a não oferecer resistência aos embates da adversidade? Era a saudade do esposo morto ou o receio vago dos fracos diante dos arcanos do futuro? Ninguém o podia dizer, mas é certo que até o princípio do ano de 1865 correram tranquilos os dias num cacaual da velha Rosa. Quem não sabe o efeito produzido à beira do rio
pela notícia da declaração da guerra entre o Brasil e o Paraguai? Nas classes mais favorecidas da fortuna, nas cidades principalmente, o entusiasmo foi grande e duradouro. Mas entre o povo miúdo, o medo do recrutamento para voluntário da pátria foi tão intenso que muitos tapuios se meteram pelas matas e pelas cabeceiras dos rios, e ali viveram como animais bravios, sujeitos a toda espécie de privações. Falava-se de Francisco Solano Lopes nos sertões do interior da província, como de um monstro devorador de carne humana, de um tigre incapaz de um sentimento humanitário. A ignorância dos nossos rústicos patrícios, agravada pelas fábulas ridículas editadas pela imprensa oficiosa, dando ao nosso governo o papel de libertador do Paraguai, embora contra a vontade do libertando o libertasse a tiro, não podia reconhecer no ditador o que realmente era, uma coragem de herói, uma vontade forte, uma inteligência superior ao serviço de uma ambição retrógrada. Os jovens tapuios tremiam só de ouvir-lhe o nome. As mães e as esposas faziam promessas sobre promessas a todos os santos do calendário, pedindo que lhes livrassem os queridos filhos e os maridos das malhas da rede recrutadora. Coisa terrível que era então o recrutamento. Esse meio violento de preencher os quadros do exército era ao tempo da guerra posto em prática com barbaridade e tirania, indignas de um povo que pretende foros de civilizado. Suplícios tremendos eram infligidos aos que, fugindo a uma obrigação não compreendida, ousavam preferir a paz do trabalho e o sossego do lar à aventura de se deixarem cortar em postas na defesa das estâncias riograndenses e das aldeolas de Mato Grosso. Narravam diariamente os periódicos casos espantosos, reclamações enérgicas contra o arbítrio das autoridades locais, mas o governo a tudo cerrava os ouvidos, por necessitar de fornecer vítimas às desinterias do Paço da Pátria e carne brasileira aos canhões vorazes de Humaitá. Foi então que se mostrou em toda a sua hediondez a tirania dos mandões de aldeia. Os graúdos não perderam a ocasião de satisfazer ódios e caprichos, oprimindo os adversários políticos que não sabiam procurar, ao serviço de abastados e poderosos fazendeiros, proteção e amparo contra o recrutamento, à custa do sacrifício da própria liberdade e da honra das mulheres, das filhas e das irmãs. Sim, não pretendo carregar os tons sombrios do quadro da miséria do proletário brasileiro naqueles tempos calamitosos, em que o pobre só se julgava a salvo do despotismo, quando nas mãos do senhor do engenho, do fazendeiro, do comandante do batalhão, da Guarda Nacional. Abdicava a sua independência pela sujeição a trabalho forçado, mal ou nada remunerado, a sua dignidade pela resignação aos castigos corporais e aos maus tratos, e a honra da família pela obrigada complacência com a violação das mulheres. Em Alenquer, por exemplo, o capitão Fabrício, nomeado recrutador, alardeando serviços ao partido de cima, praticou as maiores atrocidades, tendo por única lei o seu capricho. De toda a parte se levantavam clamores contra o rico e perverso fazendeiro de Igarapé, mas, cônscio do apoio dos chefes do seu grupo político, continuava Fabrício obrando as maiores atrocidades que constituíram a sua vida, até que o filho do Anselmo Marques, com um salutar tiro de espingarda, pôs-lhe termo à ominosa existência. Descuidado e contente, Pedro labutava em paz, apesar das desgraças do tempo,
ouvidas aos domingos, depois da missa, no adro da matriz. E quando lhe perguntavam se não receava o recrutamento, dizia com a candura habitual que nunca fizera mal a ninguém e era filho único de mulher viúva. Não contava, porém, com a má vontade de Manuel de Andrade, mulato que era seu rival na pesca das tartarugas. Manuel era a alma danada do capitão Fabrício, em cuja fazenda vivia como agregado. Toda a gente o acusava de desapiedado executor das maldades do fazendeiro. Era tido como um homem sem escrúpulos, que matava por prazer, e as proezas pacíficas do filho da velha Rosa enchiam-lhe o coração de inveja. Numa tarde de dezembro de 1865, ou de janeiro do ano seguinte, já não me recordo bem da data, Pedro, ao voltar da pesca, passando pelo porto da fazenda, notara um movimento desusado e, observando, pensara ter visto o Manuel de Andrade e 2 ou 3 soldados, de farda e baioneta, entidades não vulgares naquelas paragens. Sem saber explicar o estranho caso, continuara a remar e em breve aportara ao sítio. E, puxando a canoa para a terra, fora dar parte da pescaria à mãe, sem lhe falar do que vira na casa do vizinho. Na manhã do dia seguinte, entretinha-se o rapaz a fazer uma cerca de varas no terreiro, quando lhe aparecera pelo cacaual o velho Inácio Mendes, vizinho e amigo, o mesmo que morreu ano passado afogado no Inhamudá, tentando salvar o filho, atraído pela mãe d'água. Como o assunto de todos as conversas da beira do rio era a guerra, falou-se do recrutamento. Inácio dizia-se portador de notícias frescas. O capitão Fabrício, nomeado recrutador em todo o termo de Alenquer, recebera a ordem terminante do presidente da província para mandar pelo primeiro vapor um contingente de voluntários, custasse o que custasse. Essa ordem, transmitida pelo delegado de polícia de Santarém, fora trazida a toda pressa pelo sargento Moura, acompanhado de 5 guardas nacionais que aquela autoridade pusera à disposição do recrutador, prometendo enviar-lhe logo maior força, se fosse necessário. O capitão, acrescentou Inácio em voz baixa, não é lá homem para hesitar em se tratando de maldades. E continuara narrando as desgraças da época. Já o Antônio da Silva fugira todo o pano para a Vila Bela, onde mora um negociante que é seu compadre. Na casa do Pantaleão Soares, português legítimo, o sargento Moura varejara os quartos em que dormiam as filhas do pobre homem e levara o atrevimento ao ponto de revistá-las, dizendo que podiam ser homens disfarçados. O Raimundo Nonato e o filho da tia Rita haviam se metido pelo mato dentro, sem que se soubesse o seu paradeiro. Um tapuio dos Lagos, tendo vindo à vila comprar mantimentos, vira-se perseguido pelos guardas e fora comido por jacarés, querendo salvar-se a nado. E terminou entre risonho e triste o velho Inácio. Que quer, seu Pedro? Nesses tempos, nem os pobres velhos têm a certeza de escapar. O que vale é que Deus é grande e o mato maior. 3 dias depois da visita de Inácio Mendes, pelas 7 horas da manhã, a velha Rosa tratava do almoço e Pedro, sentado à soleira da porta, preparava-se para caçar papagaios, limpando uma bela espingarda de 2 canos, quando viu adiantar-se para o seu lado o capitão Fabrício, com os modos risonhos e corteses de um bom vizinho. Pedro ergueu-se surpreso e acanhado e pôs-se a balbuciar cumprimentos ao fazendeiro, cujo sorriso o enleava.
Ora, bom dia, seu Pedro. Então já sei que vai à caça? E está com uma bonita arma. Quer vendê-la? E foi-lhe tirando-a das mãos, sem que o pescador, admirado de tão grande afabilidade, pensasse em contrariar-lhe o gesto. Seu Pedro, você está um rapaz robusto e devia ser voluntário da pátria. O governo precisa de gente forte lá no sul para dar cabo do demônio do Lopes. Ora, é uma vergonha que você esteja a matar os pobrezinhos dos papagaios e a arpoar os inocentes dos pirarucus, quando melhor quebraria a proa aos paraguaios, que são brutos também e inimigos dos cristãos. Pedro balbuciava negativas e desculpas. Era filho único, não tinha jeito para a guerra. Quem tomaria conta da pobre velhinha? Mas o capitão pôs-lhe a mão no ombro, dizendo em voz repassada de mel: Pois então, tenha paciência. Se não quer ser voluntário, está recrutado. Pedro deu um pulo para trás, como se fora mordido por uma cobra. Recrutado, ele! E a palavra fatídica soou-lhe aos ouvidos como anúncio de irreparável desgraça. O seu ar de candura e de bondade desapareceu por encanto, e o rapaz ficou todo transformado, como o pai quando lutava braço a braço com alguma onça traiçoeira. Os olhos enjeitaram-se-lhe de sangue, os lábios entreabriram-se para deixar sair a palavra rebelde, mas só descobriram os alvíssimos dentes, cerrados por um esforço violento. O corpo todo tremia, como se maleitas o sacudissem, e um último lampejo de razão o impediu de atirar-se ao recrutador e de o afogar nas mãos robustas. Mas o capitão prosseguia com brandura hipócrita. Ora, deixe-se de tolices. Afinal, quem é que tem ser soldado? É até muito bonito, e as mulheres pelam-se pela farda azul ferrete e pelos botões amarelos. Não será uma honra para a tapuia velha o ter um filho oficial? Pois é o que pode muito bem acontecer, se você tiver juízo, não beber, não furtar, não fizer nenhuma má criação e resolver-se a aprender a leitura e a escrita, que não é lá bicho de 7 cabeças. É verdade que você pode ficar prisioneiro dos paraguaios e mesmo morrer de uma bala na cabeça, mas isso são fatalidades. Também se morre na cama e até pescando pirarucus e caçando papagaios. Por isso, deixe-se de asneiras, carinha alegre e marche-marche para o sul, mesmo porque você está recrutadinho da Silva, e o que não tem remédio, remediado está. O rapaz soltou um grito surdo, avançou contra Fabrício, arrancou-lhe a espingarda das mãos e brandiu-a sobre a cabeça do capitão, como se fora uma bengala. Quando ia descarregar o golpe, sentiu-se agarrado. Eram o sargento Moura e 2 soldados, que saindo de um matagal próximo, se haviam aproximado sem ser vistos. Ao ruído da luta acudiu a velha Rosa, que, soltando brados lamentosos, tentou arrancar o filho aos soldados, mas o capitão Fabrício segurou-a por um braço e atirou-a de encontro a um esteio da casa. A tapuia, caindo, feriu a cabeça, mas erguendo-se de súbito e levantando a espingarda que estava no chão, fez pontaria contra o sargento. A arma não estava carregada. Foi uma cena terrível que teve lugar então. A velha Rosa, desgrenhada, com os vestidos rotos, coberta de sangue, soltava bramidos de fera parida. Pedro estorcia-se em convulsões violentas e os soldados não conseguiam arredá-lo da mãe. Fabrício, ordenando que levassem o preso, lançara ambas as mãos aos cabelos da velha e, puxando por eles, procurava conseguir que largasse as roupas do filho. Os guardas, impacientes e coléricos,
desabainharam a baioneta e começaram a espancar alternativamente a mãe e o filho, animados pela voz e pelo exemplo do sargento, ainda pálido do susto que sofrera. Muito tempo teria durado a luta, se não tivessem aparecido alguns agregados do capitão, dirigidos pelo Manuel de Andrade, em cuja larga face morena se lia a satisfação de um ódio até ali contido a custo. O mulato adiantou-se com ar resoluto. Ó, gentes, temos cerimônias? E voltando-se para os que o seguiam, amarra porco, rapaziada! Ou pela sua profissão de vaqueiros, ou porque já se achassem prevenidos, traziam cordas consigo. Pedro e Rosa foram deitados por terra e amarrados de pés e mãos. Depois, a gente do Manuel de Andrade carregou o rapaz e foi depô-lo numa grande montaria que o capitão mandara buscar à fazenda. Quando o preso, o sargento e os soldados se acharam dentro da canoa, Fabrício ordenou ao Manuel de Andrade e a outro agregado que tomassem os remos e seguissem para Alenquer. Depois, dando um pontapé na velha tapuia, estendida em meio do terreiro, seguiu com o resto da sua gente a caminho da fazenda. Ela desmaiara. Não dera acordo de si quando lhe levaram o filho para a canoa, nem sequer sentira a última e bestial expansão da ira do recrutador. Mas quando o sol, adiantando-se na carreira, veio ferir-lhe em cheio os olhos amortecidos, tornou a si, olhou em derredor e, recordando o que se passara, começou a agitar-se e a dar gritos que ecoavam lugremente na floresta. Procurava pôr-se de pé, mas não o conseguia. Não podia também desprender os braços e as pernas. As cordas eram solidas e os nós apertados. Sozinha, abandonada no sítio deserto, exposta no terreiro, ferida e quase nua aos raios ardentíssimos do sol, a velha Rosa, a boa e generosa velhinha, teria sucumbido miseravelmente se por volta de meio-dia não tivesse ali chegado o vizinho Inácio Mendes. O português vira de seu porto passar a canoa que levava o recruta e, desconfiando do que sucedera, viera, logo que pudera furtar algum tempo aos seus afazeres, informar-se do ocorrido. Pobre tia Rosa, em que miserando estado a encontrara! Seria possível que Deus permitisse tão grande injustiça? O Inácio cortou-lhe as cordas, lavou-lhe a ferida com água avinagrada e teve de empregar a força para obrigá-la a deitar-se, pois ardia em febre. Depois que a viu mais sossegada, o bom do português correu à casa em busca da mulher para fazer companhia aquela noite à doente, recomendando-lhe que não dormisse, velasse toda a noite, pois o estado da tapuia era melindroso. Apesar da advertência do marido, a enfermeira adormecera pela madrugada, e quando acordara, a claridade de um dia esplêndido entrava pela transparência do japá. A rede da velha Rosa estava vazia. A mulher do Inácio Mendes correu ao porto e não achou a montaria de pesca de Pedro. Estava eu, a este tempo, em Santarém, preparando uma viagem a Itaituba, a serviço da minha advocacia. Passeando uma tarde na praia do Tapajós, abeirou-se de mim uma cabocla velha, em quem a custo reconhecia a industriosa e boa velhinha do Igarapé de Alenquer, em cuja hospitaleira casa dormira algumas vezes de passagem pelo sítio. Ela, porém, me reconhecera facilmente, e parece até que, a conselho de algumas pessoas, me procurava como o único doutor da terra que exercia a profissão de advogado. Contou-me a sua história, interrompendo-se a miúdo para limpar na manga do vestido as lágrimas que lhe corriam, e finalizou entregando-me um embrulho com dinheiro,
200 e poucos mil réis, tudo quanto tinha, para que lhe livrasse o filho de jurar bandeira. Voltei imediatamente à cidade e, por intermédio de um amigo comum, obtive do delegado de polícia a licença de ver o recruta na cadeia, mas por uma só vez e como exceção rara. O tapuio estava mergulhado no silêncio apático, de que nada o fazia sair. O fatalismo do amazonense o convencera de que não se poderia arrancar a irreparável desgraça que o abatia. Ou não me reconheceu, ou não quis falar-me. Requeri habeas corpus em favor de Pedro, alegando a sua qualidade de filho único de mulher viúva. O juiz de direito ordenou seu comparecimento, inquiriu o comandante do destacamento e algumas testemunhas e exigiu informações do delegado. Empreguei a maior atividade nas diligências necessárias, porque sabia que era esperado a toda hora o vapor da Companhia do Amazonas, que devia levar o contingente de recrutas para a capital. Uma manhã vinha eu da casa do juiz com as melhores esperanças de êxito, pois se mostrava crente do direito que assistia ao meu cliente, e compadecido da sorte da velha que lhe não deixava a soleira da porta onde dormia. Vinha pensando na minha viagem pelo Tapajós acima, logo que terminasse a obra de humanidade que queria praticar, quando me encontrei com um agente da companhia. Olhe, doutor, o vapor está entrando. Os voluntários estão prontos. Corri imediatamente à cadeia e notei o movimento que produzira a ordem de embarque. Corri à praia, onde era imensa a aglomeração de povo à espera do vapor que vinha entrando à boca do Largo Tapajós, em busca dos futuros defensores da pátria. Começou logo o embarque dos recrutas. Eram 20 rapazes tapuios, os que a autoridade obrigava a representar a comédia do voluntariado. Viu sair da cadeia entre duas filas de guardas nacionais e encaminharem-se para o porto, seguidos dos parentes, dos amigos e de simples curiosos. Iam cabisbaixos, uns corridos de vergonha, como criminosos obrigados a percorrer as ruas da cidade nas garras da justiça. Outros resignados e imbecis como bois caminhando para o matadouro. Outros ainda procurando encobrir sob uma jovialidade triste as amarguras íntimas. Todos marchando maquinalmente, alheios ao que se passava e dizia em redor de si, e oferecendo um aspecto de apatia covarde e idiota. Vestiam calça e camisa de algodão riscado, a mesma roupa com que umas semanas antes arpoavam pirarucus ou plantavam mandioca nas roças da beira do rio. Alguns, aqueles de quem se desconfiava, por mais valentes e ágeis, traziam algemas. As portas e as janelas das ruas por onde passava a nova leva de recrutas estavam apinhadas de gente. As mulheres e as crianças corriam a vê-los de perto, conservando-se, porém, a uma distância respeitável dos guardas nacionais, que marchavam pesadamente, acanhados, vestido na sua jaqueta de velho pano azul, quase vermelho, e vexados com a comprida baioneta colocada muito atrás, a bater-lhe os rins no compasso irregular, conforme com os acidentes das ruas mal calçadas. O povo comentava o caso, analisava a fisionomia dos novos soldados, daqueles heróicos defensores da pátria, carneiros levados em régua para o açougue. As exclamações cruzavam-se, as pilheiras atravessavam a rua e caíam duras como pedras sobre as cabeças impassíveis dos guardas nacionais, pobres operários, honrados roceiros, arrancados à oficina ou à lavoura para guarnecer a cidade e fazerem o serviço da polícia ausente.
Outras vezes eram lamentações e condolências da sorte daqueles pobres diabos, que nem sabiam naquele momento se voltariam a ver a terra adorada do Amazonas. Os curumins anunciavam os recrutas à medida que se aproximavam. Os voluntários, os voluntários! Voluntários de pau e corda, disse causticamente o vigário Padre Pereira, fumando cigarros à porta de uma loja. Já mais adiante, os curumins repetiam numa ironia inconsciente: os voluntários, olha os voluntários! Os recrutas caminhavam sob um sol ardente, seguido das mães, das irmãs e das noivas, que soluçavam alto, numa prantina desordenada, chamando a atenção do povo. Os homens iam silenciosos, como se acompanhassem um enterro. Ninguém se atrevia a levantar a voz contra a autoridade. Se a fuga fosse possível, nenhum daqueles homens deixaria de facilitá-la. Mas como fugir em pleno dia, no meio de tantos guardas nacionais armados e prevenidos? Nada, mais valia resignar-se e sofrer calado, que sempre se lucrava alguma coisa. Chegaram ao porto e avistaram um vapor que fumegava, prestes a partir. As canoas que os deviam conduzir para o paquete estavam prontas. Começou o embarque em boa ordem. Nenhum dos recrutas abraçou amigos e parentes. Os adeuses trocaram-se com os olhos e com as mãos, de longe. Quando as canoas largaram da praia, as mulheres romperam num clamor, e os tapuios, acocorados ao fundo da igaraté que os separava da ribanceira, seguiam com a vista a terra que recuava, fugindo deles. Tinham os olhos secos, mas amortecidos. Um deixava naquela saudosa praia a mãe doente e entrevada, arrastada até ali para soluçar a última despedida ao filho que partia para a guerra. E o voluntário, resignado à morte com que contava nos sertões do sul, tinha o coração apertado, pensando na miséria em que deixava a velhinha, obrigada dali em diante a viver de esmolas. Outro pensava na sua roça nova, aberta pelo São João havia 6 meses apenas, com tanto amor e trabalho, e que seria dentro em breve pasto de capivaras daninhas e de macacos gulosos. Ou na montaria de pesca, abandonada no porto, para a presa do primeiro ladrão que passasse. Este sonhava com as longas horas de imobilidade ansiosa, nas brumas da antemanhã, de pé na canoa, esperando o primeiro respirar do pirarucu possante. Aquele com a gentil namorada, tanto tempo cobiçada e quase noiva, que não teria paciência para esperar-lhe a volta incerta. E todos pálidos, desesperados, sombrios, sentiu no supremo momento da separação que tudo estava perdido, e a morte, uma morte terrível e misteriosa, os esperava lá nas terras em que dominava o monstro do Paraguai, devorador de carne humana. Apesar da tristeza do espetáculo que me compungia o coração, não pude deixar de alegrar-me por não ver entre os recrutas o filho da velha Rosa. Acompanhei a leva desde o quartel até a praia. Vi-a embarcar. Não me afastei enquanto o vapor não levantou ferros e procurou a barra do Tapajós, soltando um silvo rouco e prolongado. Adquiri então a certeza de que Pedro não embarcara, de que ficara em terra, e dessa convicção augurei as melhores esperanças. Se o delegado o não enviara por aquele vapor, fora certamente por não haver ainda jurado bandeira, e duvidoso se fazia o caso do seu recrutamento, em face dos fundamentos do habeas corpus requerido. Em todo caso, mesmo considerando a polícia bem recrutado o tapuio, tinha diante de mim 8 ou 10 dias, o intervalo de uma chegada de paquete a outra, para trabalhar em seu favor.
Comuniquei a nova à tia Rosa, que fui encontrar sentada à porta do juiz de direito, onde passara a noite. Não partilhou da minha convicção. Na sua opinião, eu estava enfeitiçado. Pedro não estava no quartel e, portanto, seguiria naquele mesmo vapor para a capital. Levei à conta de demência a incredulidade da velha e entrei na casa do juiz para informar-me do resultado do habeas corpus. O magistrado disse-me com alguma tristeza: escusado é tentar mais nada. O rapaz já embarcou. E como me visse atônito, sem ânimo de proferir palavra, compreendeu o meu espanto e acrescentou: desconfiaram de mim. Ontem à noite mandaram-no numa canoa bem tripulada esperar o vapor a meia légua da boca do rio. A indignação fez-me ultrapassar os limites da conveniência. Perguntei irado ao juiz como se deixara ele assim burlar pela polícia, expondo a dignidade do seu cargo ao menosprezo de um funcionário subalterno. Mas ele, sorrindo misteriosamente, bateu-me no ombro e disse em tom paternal: colega, você ainda é muito moço. Manda quem pode. Não queira ser palmatória do mundo. E acrescentou alegremente: olhe, sabe uma coisa? Vamos tomar café. Ainda há bem pouco tempo, vagava pela cidade de Santarém uma pobre tapuia doida. A maior parte do dia passava-o a percorrer a praia, com o olhar perdido no horizonte, cantando com voz trêmula e desenxabida a quadrinha popular. Meu anel de diamantes caiu na água e foi ao fundo. Os peixinhos me disseram: viva Dom Pedro II. Visite nosso blog www.poeteiro.com.